Hoje nós vamos falar sobre a lei do fortalecimento. Somente os líderes seguros são capazes de dar poder ao outro. 12º vídeo dos 21 vídeos dessa série que nós estamos falando das 21 leis irrefutáveis, escrita por John Maxwell, sobre como desenvolver o líder que existe em você. Só que antes de começar, se ainda não está inscrito no canal, não perca essa oportunidade, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, comente, tá? Dá seu like. Vamos fazer com que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de conteúdo para se tornar líderes cada vez mais fortes e poder produzir com mais qualidade e, acima de tudo, ser mais feliz. Eu sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar de como o líder consegue ou está preparado para dar poder para os outros. Somente os líderes fortes que têm segurança do teu trabalho conseguem fazer isso. Todo mundo conhece Ford, que assim revolucionou o mercado automobilístico. Por quê? Em 1903, ele decidiu criar um automóvel onde as pessoas de padrão médio americano tinham condição de ter seu carro, andar motorizado, poder conduzir a sua família, e criou um carro que revolucionou o mercado. Ele gostava tanto da ideia dele que, à medida que a equipe dele foi melhorando aquele protótipo para trazer coisas mais modernas com o passar do tempo, ele não aceitava. Então, ele era o tipo de pessoas que só acreditava no que ele queria fazer, só nas ideias dele, para ele, só ele estava correto. Tinha muita dificuldade de ouvir as outras pessoas. Pessoa que ele ouvia mais, tinha mais acesso, era o diretor, que era um dos filhos dele. Tanto é que a Ford podia ter se estabilizado no mercado de uma forma de ser grandiosa e não ter ninguém para concorrer com ela. Mas essa falta de condição de ouvir, de liderar outras pessoas, fez com que o tempo essa empresa se estagnasse. Chegou um momento que o filho dele assume a Ford, depois o filho dele morre e o neto dele, com o mesmo nome inclusive, assume, mas também com as mesmas características, e ele começa a fazer com que um gestor contraponha a ideia do outro, fazendo com que as pessoas não quisessem crescer juntos, se unir para fazer com que aquela empresa crescesse. Então, assim, era uma liderança que impediu que aquela empresa se tornasse cada vez mais forte. Sabe aquela liderança centralizadora onde, assim, eu sou o chefe, eu determino as regras e os outros obedecem? Impede em ouvir as ideias das outras pessoas, impede com que as outras pessoas possam contribuir com o crescimento e entender que existem outras formas de fazer a mesma coisa. Ele tinha como filosofia o seguinte: se o camarada trabalha com você, nunca deixe-o à vontade. Não faça com que ele entenda que ele não pode fazer sempre as vontades dele. Faça ele se sentir inseguro e ansioso. Só que essa atitude fez com que ele não tivesse líderes fortes, que tivesse poder de decisão, pessoas que quisessem criar e fazer a empresa crescer, impedindo que a Ford se tornasse a maior empresa automobilística, engolindo inclusive a sua maior concorrente da época, que era a General Motors. O que a gente vê nesse exemplo é que, assim, em nenhum momento foi usada a lei do fortalecimento. Porque o que é a lei do fortalecimento, né? É você identificar quem é o líder, poder desenvolvê-lo, dar subsídio, ferramentas, fortalecer essas pessoas para que elas cresçam, dar responsabilidade, esperar que elas entreguem resultado. Porque, na realidade, liderar bem não é gerar riqueza, e sim fortalecer os outros. O presidente Roosevelt certa vez disse o seguinte: o bom executivo é aquele que tem competência de escolher os melhores homens para fazer o que ele quer que seja feito e tem a contenção para evitar de interferir nas atividades desses homens enquanto eles estão realizando a demanda que você solicitou. O que a lei do fortalecimento traz para a gente é a necessidade dos líderes fracos de se posicionar, de se impor sobre os outros.
Por que a gente vê muitas pessoas achando que quando chega num cargo de poder, de liderança, essas pessoas acham que precisam menosprezar, pisar, fazer com que a tua equipe não se sinta segura, sempre esteja com medo de perder o emprego. Segundo John Maxwell, em países de cultura emergentes, empresas pequenas, em lugares onde as pessoas querem se posicionar, isso acontece muito, porque as pessoas exercem o seu poder muito mais por medo, gerando insegurança. É aquela história, olha, se você não fizer isso, você vai perder o emprego. Se isso não acontecer, cria aquela cultura que as pessoas não podem errar. Você não fortalece o outro. De contrapartida, os líderes fortes que usam a lei do fortalecimento é aquela pessoa que empodera o outro, que ela desenvolve, é a pessoa que faz com que o outro queira crescer, porque à medida que o outro cresce, você também cresce. O que muitos líderes não conseguem entender com clareza é que assim, dar poder para o outro não quer dizer que tira o seu poder. Quando você tem uma equipe forte, com pessoas com atitudes, com resultados bons, automaticamente isso reflete em você. Igual, vamos usar o que eu venho usando muito como exemplo. Quando a gente pega um técnico de futebol que a sua equipe tá ganhando, você vai ver que ele tem vários talentos ali, e tem gente que é o goleador, tem a pessoa que tá sempre ali, o cara que tá na defesa, o goleiro vira ali e ganha vários prêmios, mas todo mundo vai falar que quem é bom? O técnico. De contrapartida, você pode ter uma equipe de excelentes jogadores, mas se você não conseguir fortalecer aquelas pessoas, mostrar a importância de cada um dentro daquele contexto e fazer com que eles queiram vencer, o primeiro a ser mandado embora é o técnico. Então, é muito ambíguo isso, você achar que você precisa menosprezar, tirar a segurança, não estimular o outro a realizar, a ser produtivo, a querer mais, a se posicionar. Quem diz que um colaborador, quando contrapõe uma ideia sua, ou quando ele te questiona de alguma situação, ele é ruim? E isso é ruim para você? Isso faz com que você precise pensar quantas vezes eu estou mentorando alguém ou estou dando um treinamento, e aí quando você chega assim para dar, o pessoal fala assim, aquele colaborador ali é difícil. E na hora que você começa a fazer o processo de mentoria e você entende que na realidade aquele colaborador se posiciona, aí você começa a refletir, ele é difícil ou ele não está sendo ouvido? Como que é isso? Por que eu não estou conseguindo me comunicar? Porque eu tenho medo do que ele pode trazer? Muita gente tem dificuldade de lidar com pessoas mais inteligentes. O líder acha que quando você pega um colaborador que tem uma habilidade muito exacerbada, diferente do que ele tem, ele fica tentando restringir o acesso daquela pessoa. Quantos gestores têm medo daquele líder, daquele colaborador que é comunicador e transita bem com todo mundo, e se ele não é assim, ele tem receio disso, porque ele, não, vou perder o meu cargo. Nossa, como? Se você é bom no que você faz, e você tem uma pessoa que pode ser um contraponto para você em situações que você não tem, por que não fortalecer aquela característica dessa pessoa? Deixa essa pessoa entender que é importante ela te entregar aquilo que ela tem de melhor. Fortaleça os outros para você e esse time crescer junto, para que as pessoas cresçam. É a mesma coisa quando a gente pega um filho e ele tem aquela situação de, tem uma matéria que ele é muito boa, a outra ele é mais difícil. Faz ele chegar onde ele precisa, mas fortaleça no que ele é bom. Porque quanto mais você fortalecer ele naquilo ali, ele vai se sentir mais empoderado. E aí ele vai te entregar mais. Quando os líderes fracassam em fortalecer os outros, isso geralmente estão baseado por 3 razões. A primeira razão é o desejo de segurança no emprego. Os líderes fracos têm receio que, se ele fortalecer os seus liderados, a sua equipe, ele pode ser visto como que não precisa mais dele. O que ele não para pensar é que, se você tem uma equipe de pessoas que estão evoluindo, estão sempre entregando o resultado, é porque reflete a sua boa liderança. Se você não dá segurança, não desenvolve as pessoas, dificilmente ela vai ser uma equipe que gera resultado. Então, esse medo de você perder porque você desenvolveu e empoderou outras pessoas, medo
de perder o emprego, é desejo de segurança. Você vê pessoas abrindo mão de excelentes profissionais porque ele não sabe lidar com o poder e o desenvolvimento desse outro profissional. Isso, mais cedo ou mais tarde, cai por terra, né? Porque você sempre vai ter abaixo de você equipes de pessoas fracas. Segundo motivo é resistência à mudança. Por quê? Quanto mais você fortalece, empodera a tua equipe, ela vai exigindo mais de você, ela vai propondo coisas novas. E aí você precisa se moldar, aprender coisas diferentes, vai exigindo que você se modifique, cresça. Então, essa resistência à mudança é a segunda barreira que faz com que um líder não queira fortalecer o teu time, não use a lei do fortalecimento. A terceira barreira é a falta de autoestima. Por quê? Quando a pessoa está preocupada com o que os outros pensam dela, não se sente segura, não consegue se ver como aquela pessoa de poder de entrega, ela não tem como transmitir isso para o outro, porque você não pode dar o que você não tem. Os grandes líderes geralmente são pessoas que confiam em si, têm autoconfiança, autoestima, adora receber influências de outras pessoas porque está aberto às mudanças, querem crescer. Os grandes líderes conquistam autoridades ao abrir mão delas. Pense que para empurrar as pessoas para baixo, você tem que descer com elas. Então, te pergunto, você tem um time fortalecido? Você tem na sua equipe só pessoas que parecem com você e pensam igual a você? Ou você tem membros que te contrariam, que pensam diferentes, que trazem ideia, te questionam, te desenvolvem? Você está dando poder para as pessoas que trabalham com você? Você tem valorizado e reconhecido o trabalho dessas pessoas? E mais ainda, quando um colaborador seu realiza um trabalho excepcional, diferente, quem fica com os créditos desse trabalho? Você ou esse colaborador? Isso pensando na tua gestão. Então pense bem, a importância de você fortalecer o outro. Quando eu sou contratada por uma empresa para um processo de mentoria na equipe ou para o seu gestor, ou contratada por um gestor que está dizendo assim, eu me sinto insegura, a principal lei que eu tenho que usar com essa pessoa que está me contratando é a lei do fortalecimento. E é impressionante o quanto as pessoas deixam de produzir por não acreditar na sua capacidade, de não entender que ela pode dar um próximo passo, não entender que é importante ela contrapor a ideia do chefe ou dos seus colegas, discutir determinados assuntos. A lei do fortalecimento, ela impacta muito a produtividade do teu time, o crescimento da tua equipe e, por consequência, o seu crescimento. Olha para o teu quadrado, como você está lidando com seus liderados. Agora, aquelas dicas para você aplicar a lei do fortalecimento na tua vida. A primeira dela é, como está a sua autoestima? Como você se enxerga? Você se sente uma pessoa poderosa? Você confia em você para fazer o que você deseja fazer, para se posicionar, para se colocar? Se isso não tem acontecido, está na hora de entender aonde está a sua necessidade de se olhar, de se desenvolver e investir em você para que você mude esse cenário. Você é o tipo de pessoa que valoriza os outros? Sugestão. Faz uma relação das pessoas que trabalham mais próximas de você. Nessa relação, enumere de 0 a 10 qual é o grau de capacidade, não das habilidades atuais dela, mas o potencial de realizar atividades que possa evoluir. O potencial de evolução dessas pessoas, de 0 a 10, anota aí. Se esse número for muito baixo, eu vou pedir você que é para começar a olhar diferente, sinal que você não valoriza as pessoas. Então eu vou pedir para você começar a olhar para as pessoas e olhar os seus potenciais e o quanto se investir no desenvolvimento daqueles potenciais, aonde aquelas pessoas podem chegar. Faça esse exercício, porque aí você vai conseguir fortalecer essas pessoas para se desenvolver. E terceiro e último, se você tem uma tendência de conquistar o poder e se agarrar a ele, tá na hora de começar a mudar o paradigma.
Comece a olhar para as pessoas que estão ao teu lado e desenvolver, empoderar essas pessoas, fortalecer essas pessoas. Crie metas, entenda quais são os seus sonhos, ajude elas a conquistar, olha como elas podem contribuir para o crescimento da organização e crie estratégia para que elas façam isso acontecer. Vai crescer a tua equipe, a organização. No começo eles vão errar, vão fracassar, não vai dar certo, mas persista, mostra novos caminhos, novas possibilidades. E aí você entenderá que quanto mais essa equipe se fortalecer, o quanto você cresce, o quanto você vai se fortalecer também. E todos ganham nisso. Não perca a oportunidade de fortalecer, empoderar os outros, desenvolver os outros, para que você cresça junto, você se fortaleça, se sinta mais forte e se sinta mais empoderado. Lembre-se, líderes só têm condição de dar poder se eles forem verdadeiros líderes fortes. Líderes fracos não conseguem empoderar ninguém. E aí, que tipo de líder você quer ser? Te espero no próximo vídeo.